اسمعي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال أيضا: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Em primeiríssimo lugar, é de louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, aquele Allah subhanahu wa ta'ala que nos fez sair dos nossos lares a fim de contemplar este programa. Em segundo lugar, mandar bênção para o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depois de louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, respeitosos convidados, queridos ulamais, sintam-se cumprimentados com a belíssima das saudações. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Antes de começarmos com o programa, gostava que aproxime mais aqui à frente, porque, respeitosos convidados, nós precisamos ficar neste ambiente. Al-Majalis bil-Amanat. Este ajuntamento, respeitosos irmãos, perante Allah, terá muito benefício, inshallah. Vamos aproximar para darmos o início ao nosso programa. Não vamos fugir da regra. Em primeiro lugar, vamos chamar o nosso querido Hafidh al-Quran, Muaykil Ismail, para nos abrindar com a recitação do Sagrado Al-Quran. Respeitosos convidados, vamos prestar atenção nas palavras de Allah, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران
ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم. Takbir. Mashallah. Jazakumullah khaira pela belíssima recitação do Sagrado do Coran. Vamos seguindo com nossa agenda. Para tal, vamos convidar o nosso Sheikh Said Júnior, que tem como tema um jovem pregador comprometido com a verdade, chamado a juventude para a retidão do temor de Allah. Sheikh Said. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. Respeitosos irmãos, depois de louvarmos Allah subhanahu wa ta'ala, em primeiro aconselho-vos e aconselho a mim mesmo em sermos tementes a Allah subhanahu wa ta'ala. De seguida, Allah subhanahu wa ta'ala é aquele que criou o ser humano. Depois de ter criado este ser humano, disponibilizou tudo aquilo que iria ou irá facilitar a estadia do mesmo aqui nessa face terrena. Mas o mesmo Allah subhanahu wa ta'ala, naquilo que é o processo, naquilo que é o nascimento do ser humano até o seu desaparecimento físico, Allah subhanahu wa ta'ala tornou para este homem etapas a atuar. Entre estas etapas, entre estas fases que o ser humano, que aliás essas fases que o ser humano vive nelas, tem uma fase que se destaca mais. É a fase da juventude. Insha'Allah bi'idnihi subhanahu wa ta'ala, nestes minutos iremos falar um pouco desta fase, que é a fase da juventude. Mas é difícil falar da juventude em poucos minutos. Pois quando nós falamos da juventude, estamos a falar do futuro. É bem sabido que se nós almejamos saber aquilo que será o futuro de uma sociedade, como que a nossa sociedade será daqui a 5 ou daqui a uma década, temos que olhar para a sua juventude. Se a juventude de hoje, se os jovens de hoje são jovens responsáveis, íntegros, então o futuro da sociedade assim também será. Pois os nossos dirigentes do amanhã são os nossos jovens de Deus. Se nós amanhã queremos ter jovens dirigentes ou líderes firmes, é imperativo que a nossa sociedade seja firme hoje. Por isso que é bastante difícil em pouco tempo falar da juventude. Mas Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Como base, um hadith que é narrado pelo Imam Tirmidhi, assim como o Imam Ad-Darimi também falou deste hadith, onde o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam diz: لا تزال قدم عبد يوم القيامة
حتى يسأل. Que o ser humano, no dia do juízo final, não irá dar nenhum passo até que este seja primeiro questionado. ومن الأسئلة, e entre as questões que este ser humano será questionado, será colocado no dia do Qiyamah, عن عمره فيما أفناه, será sobre a sua vida, como ele usou, como ele gastou a sua vida. E na base deste trecho, deste hadith, os alimos explicam que quando Allah subhanahu wa ta'ala for a questionar sobre a vida, ele vai perguntar an shababihi, irá perguntar sobre a juventude. Como é que o indivíduo passou a sua juventude? Onde é que o indivíduo usou a sua juventude? Por quê? Porque é na juventude onde a pessoa tem mais força de fazer. É na juventude onde a pessoa é chamada a ter mais responsabilidade. O profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, quando estava a falar daquelas pessoas que no dia do Qiyamah estarão na sombra do trono de Allah, no dia que não haverá outra sombra, o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, mencionou aquele jovem, وشاب نشأ في عبادة الله, أو كما قال عليه الصلاة والسلام, aquele jovem que passou a sua juventude na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, estes dois hadiths mostram a importância, a necessidade de nós falarmos desta fase, a importância e a necessidade de nós cuidarmos desta fase, a fase da juventude. E também temos que lembrar que quando falamos da juventude, estamos a falar daquela fase de tomada de decisões. Quando falamos da juventude, estamos a falar daquela fase de tomada de decisões. Decisões estas que irão influenciar negativamente ou positivamente aquilo que é o futuro do indivíduo. E não só, quando falamos da juventude, estamos a falar daquela fase onde a pessoa tem força, tem um poder, mas não tem um controle do mesmo poder. E bem, nós sabemos que aquela pessoa, aquele indivíduo que tem uma força, que tem um poder, mas não sabe controlar, não tem a capacidade de controlar este poder, duas coisas irão acontecer. Ou vai prejudicar a si mesmo, ou ele, para além de prejudicar a si mesmo, irá prejudicar aqueles que estão ao seu redor. Então, meus respeitosos irmãos, barakallahu fikum, quando falamos da juventude, temos que ter em mente, principalmente nós jovens, temos que estar conscientes que estamos naquela fase, que se as nossas decisões, as escolhas tomadas por nós hoje, estas escolhas, se forem boas, se forem positivas, irão influenciar positivamente no nosso futuro. E o seu resultado, a sua consequência será benéfica para nós, assim como para a nossa descendência. Por outra, as péssimas escolhas, as decisões erradas que nós como jovens tomamos hoje, também irão influenciar negativamente no nosso amanhã. Não só para nós, mas também para a nossa descendência. Isto mostra que o jovem tem uma responsabilidade grande, elevada. E o mais engraçado é que quando falamos da juventude, é aquela fase que todos não querem sair. O adulto diz que sou jovem,
O idoso também diz que sou jovem. E o próprio jovem também diz que sou jovem. Então é uma fase bastante boa, mas extremamente crucial. O que o jovem for a plantar hoje é que vai definir o que é que ele irá colher amanhã. Se a semente estiver boa, os frutos também estarão bons. Mas se a semente não estiver boa, logicamente que a colheita também não será boa. E não se esquecer que ser jovem é aquela fase de pressão social, onde a direita vão perguntar: "Bai, você ainda não casou, nem beijar, quando é que vai casar?" Pressão social. A esquerda vão perguntar: "Está a ver o teu amigo Ahmad? Já está a trabalhar, já está bem, e você onde é que está a falhar?" Uma pressão social. E esta pressão social, meus irmãos, vai culminar com uma luta interna. O jovem vai sofrer uma pressão, uma luta consigo mesmo. A sua mente vai acusar: "Ya Muhammad, você é jovem, ainda não casou, ainda não começou a trabalhar. Você está a precisar, você é jovem, com essa idade, já ainda anda, como é que diz, não tem nenhum transporte." Muita. O jovem, ele mesmo, vai cobrar a si mesmo: "Eu até hoje não tenho nada, não consegui adquirir os meus sonhos. Os estudos não estão fáceis, não é, Subai? A vida não está fácil." Então o jovem, para além de estar nessa fase de tomada de decisões, para além de estar na fase de pressão social, está naquela fase de luta consigo mesmo. Também o jovem é aquele que está naquela fase de escolha, que eu almejo ser isto, eu pretendo ser aquilo. Estas todas coisas é a luta cotidiana de um jovem, muçulmano ou não muçulmano. Ambos sexos, todos jovens, estão nisto, muçulmano ou não muçulmano, de uma forma geral. Indo para a parte do din, o jovem também é aquele que está naquela luta entre a mesquita e fora da mesquita. Ou seja, o jovem é aquele que chamam para programas que nem esse, ele é chamado. Mas lá fora também é chamado para outros programas. Este é o jovem, meus respeitosos irmãos. Está numa batalha extremamente difícil. Isto estamos a tentar consciencializar. Quando estivermos a falar da juventude, nós termos em mente o que é que nós estamos já a tratar. Mas, infelizmente, se nós formos a observar aquilo que é o nosso cotidiano, já entramos na nossa conversa, aquilo que é o nosso cotidiano, em todos os setores, isto é que tem que começar a chamar a atenção a nós. A nossa preocupação parte daqui. Em todos os setores, hoje em dia, temos jovens lá. Independentemente do que seja, o número de jovens que lutam para entrar tem aumentado. Todos os setores. Mas sabem qual é o setor? Qual é a área que o número de jovens, para além de aumentar, tem diminuído? Qual é? Quando se fala do din, o número de jovens prontos, apesar de doer, é uma realidade. Jovens prontos para fi sabilillah, para o caminho de Allah, tem diminuído. Jovens prontos para ficar no masjid, tem
diminuído. Jovens que estão prontos para vincular, criar laços fortes, cada vez mais, pela causa de Allah, tem diminuído. É aí onde começa a nossa preocupação. É aí que isto é uma preocupação geral. É uma preocupação de todos. Se o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam diz que a pessoa que irá desfrutar da sombra do trono de Allah no dia do Qiyamah é aquele jovem que vai usar a sua juventude na adoração de Allah. Em contrapartida, nós presenciamos que este jovem que tinha que usar a sua juventude para a satisfação de Allah é o mesmo que está a fazer o quê? Que está a distanciar cada vez mais. Se para o avanço da nossa sociedade, o futuro da nossa nação está na mão deste jovem, e o mesmo jovem está a sofrer um declínio, nós temos que nos preocupar. É ou não é, meus respeitosos irmãos? Tem que ser assim ou não? Temos que nos preocupar. Agora, alhamdulillah, alhamdulillah, conseguimos presenciar. Aliás, presenciar não, estamos a viver. Todos somos testemunhas do declínio que nós estamos a sofrer por parte da nossa juventude. Já identificamos o problema. Todos estamos unânimes que a situação não está boa. Não é isso, irmão? Qual é o nome? Não é isso, Benjamin? Concorda que a situação não está boa, né? Então, se a situação não está boa, a situação não está boa, quais serão os possíveis? Quais é que devem ser as nossas medidas? Quais são as soluções? Ou vamos deixar assim mesmo e continuarmos com as lamentações? Algo tem que ser feito. Algo deve ser feito. Então vamos fechar a nossa conversa com possíveis soluções. Pois o tema que foi dado tem a ver com isso também. Como o jovem tornar-se puro nessa sociedade corrompida. Não temos como fugir da sociedade. É onde nós estamos lá. Mas podemos o quê? Minimizar a situação. Se cada um de nós aqui for a fazer a sua parte, inshallah, Allah vai trazer o quê? A solução. A primeira coisa, meus respeitosos irmãos, a responsabilidade da mudança não está no jovem. A responsabilidade não está no jovem. Está nos encarregados. Está nos pais. Quando falo de pais, não me refiro somente aos progenitores. Lá. Todo aquele que é responsável, todo aquele que é encarregado, seja ele tio, avô, tia, mãe, mas desde que tenha uma responsabilidade de educar, este também tem que contribuir. Vejamos só, alhamdulillah, temos nossos hufadis aqui. Allah subhanahu wa ta'ala, 2 versículos só. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surah Al-Luqman: وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. Este é o Luqman. No Surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala o que diz? Hafiz sabe? وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ إيش؟ لَكُمُ الدِّينَ
al-aya. Nestes dois versículos, o que é que nós temos em comum? Teu nome, o irmão aqui está mais próximo. O que é que nós temos em comum nestes dois versículos? São dois pais, aliás, são encarregados, que estão a conversar com os seus filhos. Hoje, alhamdulillah, agradecemos nós aos nossos pais por isso. Incutem dentro de nós que, meu filho, tu tens que estudar, tens que lutar para seres aquilo, para seres isto, aonde? Amanhã. Mas estes estão a fazer o quê? Estes estão a ensinar os seus filhos o Tawhid. Estes estão a deixar o legado para os seus filhos. Legado este que lhes será benéfico no dunya, assim como no akhirah. É aqui onde os nossos pais têm falhado. Incutem dentro de nós aquilo que nos será benéfico no dunya, alhamdulillah, mas se esqueçam do akhirah. O Luqman está a dar conselho ao seu filho, para ele não fazer o quê? Não associar a Allah. Os outros nabis que Allah mencionou estão a aconselhar os seus filhos para pegarem-se ao quê? Ao din. Então, primeira coisa é os pais voltar a tomar essa responsabilidade de incutir dentro dos seus jovens, dentro dos seus filhos, a preocupação do akhirah, para além do din, aliás, para além do dunya. Esses pontos, devido ao tempo que foi dado, não vai permitir para explicar mais, aprofundar mais. Mas o primeiro ponto é este: a responsabilidade dos encarregados, incutir dentro dos seus filhos, dentro dos seus jovens, isto, que para além de lutar para o dunya, também devem se preocupar para o akhirah. Agora, voltamos para os jovens. Outra possível solução é o jovem aceitar a verdade e seguir. São duas coisas diferentes: aceitar a verdade e seguir a mesma. Vou deixar um pequeno exemplo só. Naha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam anil qaza'. Todos nós acreditamos isto. É uma verdade absoluta, porque vem de quem? Profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele não falava por hawa. Nós todos, alhamdulillah, todos nós, alhamdulillah, acreditamos nisso. Naha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam anil qaza'. Qaza' é o que é? É um pequeno exemplo só. Cortar uma parte do cabelo, deixar outra. Todos concordamos isto. Que o profeta fez o quê? Proibiu. Não concordamos? É uma verdade, não é? Nós acreditamos que isto é verdade. Que o homem, aliás, que o corte do muçulmano tem que ou deixar todo o cabelo, ou rapar todo o cabelo no único nível. E que cortar uma parte, deixar outra parte, é proibido. Acreditamos ou não acreditamos? Acreditamos na verdade. Onde é que está o problema? Seguir esta verdade. Não sei se estamos juntos, respeitosos irmãos. Estamos juntos, né? Então, um dos fatores é que o jovem tem que aceitar a verdade e seguir. Não basta só aceitar, tem que seguir. Se o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam proibiu, se o Corão ensinou que eu, como jovem muçulmano, tenho que tomar um estilo de vida, tenho que seguir uma metodologia proveniente do profeta sallallahu alaihi wasallam, não basta só dizer isto é verdade. Tem que
tomar como parte da minha vida. A minha forma de andar, a minha forma de falar, a minha forma de ser, não basta só saber que o Islã me ensina a ser isto. Tem que introduzir dentro da minha vida. Estamos juntos, meus respeitosos irmãos. Estou a ver que o MC já está a dar aquele sinal. Há muito o que se falar. Mas estes 2 pontos. E para fechar, vamos ficar com esses 3 pontos. O terceiro ponto é o abandono da procura do conhecimento do Din. É o abandono da procura do conhecimento do Din. O ilm não é para ser chamado Maulana, não é para poder sentar numa cadeira com os irmãos do Al-Hidayah a filmar. Não é esse o objetivo. O objetivo do Din não é esse. Nós precisamos de médicos com conduta islâmica, engenheiros com ética, professores que sabem que não, líderes que sabem que isto é haram, que a corrupção é haram, que os juros é algo proibido. Precisamos de muçulmanos dois. Quem constrói a mesquita não é o Maulana, não é o Maulana. Quem que fez isto é micro, né? Não é o Maulana. Então nós precisamos de jovens com conhecimento de causa, com conhecimento básico do Din. Só assim a nossa sociedade vai desenvolver. Em todos os setores. No hospital, eu estarei seguro que vou ser atendido com um jovem que tem medo de Allah. Não vai deixar a mim morrer de qualquer maneira. Que quando eu for a tratar um certo documento, eu for a procurar qualquer coisa, comprar ou vender, não vai burlar a mim. Porque ele sabe que é haram, que Allah está a ver a ele. Então o conhecimento do Din é para vir nos salvar destas coisas. Meus respeitosos irmãos, que Allah subhanahu wa ta'ala incuta estas palavras dentro de nós e que dê a nós a melhor percepção das mesmas. E que da mesma forma que Allah juntou a nós hoje aqui no Masjid de Tauba, possa juntar a nós no Jannatul Firdaus. Bi'idnihi subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala recompense a todos nós. Fajazakumullahu khairan جزاء بحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم. Jazakumullah khaira, Maulana, pelos conselhos que deixou ficar. Deixou ficar também que o jovem é através do ambiente que o jovem fica bem formado. Que ninguém vende perfume a cheirar peixe. Neste ambiente que a gente está, vamos criar jovens para um futuro melhor. Respeitosos convidados, agora para tal, muitas das vezes quando a gente ouve uma palestra, diz não, fulano deveria estar, eu não. O fulano deveria estar, eu não. Tem que começar de mim. Respeitosos convidados, quando ouvirem uma determinada palestra, tem que começar de mim. Que não é pela sua inteligência ou esperteza, não. É porque Allah subhanahu wa ta'ala escolheu a ti para estar aqui no Masjid de Tauba. Para tal, vamos convidar o nosso querido Hufaz Muaikil Ismail para nos brindar com uma recitação. Aliás, já estamos acostumados à recitação do Coran, né? Para tal, vamos convidar a ele para brindar com uma nasheed. فيا حب فيا واجد واشتياق لا يحاد
فيا حب فيا وجد واشتياق لا يحد يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشدو يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشدو حبك ساكن فيا لم يزل يهمي علي حبك ساكن فيا لم يزل يهمي علي بهجة في الروح فاضت وسلاما أبديا بهجة في الروح فاضت وسلاما أبديا صل يا ربي عليه واسقيها من راحتيه صل يا ربي عليه واسقيها من راحتيه زابت الروح وتاقت وبكت شوقا إليه زابت الروح وتاقت وبكت شوقا إليه. ما شاء الله جزاكم الله خيرا pela linda nascid. Respeitosos convidados, agora vamos chamar o nosso querido Hafid do Coran, Muhammad Ismail, que vai nos fazer perceber sobre o versículo que Allah subhanahu wa ta'ala diz no sagrado do Coran: Inna rabbaka labil mirsad. Como perceber que este jovem que Allah subhanahu wa ta'ala não está só lhe controlando no Ramadã. Como fazer perceber este jovem que Allah subhanahu wa ta'ala não está só lhe controlando no Ramadã. Para tal, vamos convidar o nosso querido Muhammad Ismail, que vai nos falar o comportamento deste jovem fora do Ramadã. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Caros irmãos, em primeiro lugar, vamos louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por Allah subhanahu wa ta'ala ter nos trago neste ajuntamento na casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Este local é a casa de Allah subhanahu wa ta'ala, é o local mais querido por Allah subhanahu wa ta'ala. E também estamos no ajuntamento que nos recordamos das grandezas de Allah subhanahu wa ta'ala e os ditos do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Em segundo, mandamos paz e bênçãos para o nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. A procura do conhecimento é obrigatório para todo muçulmano como muçulmana. E o nosso objetivo dentro deste local, além de adquirir o rahmah e o sakinah, é procurarmos o conhecimento do din de Allah subhanahu wa ta'ala. Não só nós devemos procurar o conhecimento do din de Allah subhanahu wa ta'ala, é nós procurarmos o conhecimento e também praticarmos consoante aquele conhecimento que nós temos.
E segundo o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse no hadith: Inna Allaha jamilun yuhibbul jamala. Allah subhanahu wa ta'ala é o belo e gosta das coisas belas. As coisas belas que Allah subhanahu wa ta'ala gosta não é simplesmente o salah e as coisas, o zakah, o jejum de Ramadã. Além disso, Allah subhanahu wa ta'ala gosta da nossa conduta. E quando falamos da conduta, podemos ir diretamente ao nosso tema, que é o comportamento do jovem depois do mês de Ramadã. O ibadah, o salah, o zakah, a forma correta de vestir e a dignidade do muçulmano não só deve ser feita durante um mês. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não deu da'wah, não fez salah simplesmente durante um mês, fez durante a sua vida. E para tal, sendo um jovem, o seu comportamento depois do mês de Ramadã, existem hábitos que o jovem faz. Entanto, o jovem no mês de Ramadã, ele vestia como um muçulmano, usava jubô, cofió, tudo completamente. E a partir do mês de Ramadã, no momento que o mês de Ramadã termina, o jovem deve dar continuidade consoante o seu comportamento que ele vinha antes. E Jibreel alayhi salam foi ter com o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam estava a subir no mimbar e disse que seja amaldiçoada aquela pessoa que encontrou o mês de Ramadã e não conseguiu adquirir o perdão por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Este perdão não é simplesmente Allah subhanahu wa ta'ala te perdoar, é perdão e juntamente com a orientação da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós reparamos que os jovens têm certos hábitos que, no entanto, é vestir os calções, os cortes de cabelo, como nosso Sheikh disse. Nós estando dessa forma, com cortes de cabelo, sabendo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que é proibido o corte de cabelo. Nós vamos focar neste tema como corte de cabelo, porque é um hábito que todo jovem, e podemos dizer, alguns adultos também fazem este tipo de hábitos. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era um mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. E foi a melhor criatura por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E ele disse que o corte de cabelo é haram, não deve ser feito. Podemos dizer, corte de cabelo é cortar uma parte e deixar a outra. E isto o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tornou como haram. E nós sabendo que o profeta tornou como haram e nós ainda praticamos, isso significa que é a jahiliya, é a ignorância que nós estamos a fazer. Nós sabendo que estamos com corte de cabelo, ainda fazemos salah, fazemos tudo de bem. Aquilo tudo que nós fazemos de bem, que Allah subhanahu wa ta'ala orientou para nós fazermos, e essas foram as práticas do Nabi sallallahu alaihi wasallam, tornam-se como maldade para esta pessoa. Principalmente para os jovens, temos esses hábitos. Nós estando com o mal e praticamos o bem, este bem torna-se como maldade para nós. Nós sabemos que existem outros hábitos, como o consumo de bebidas alcoólicas. Consumo de bebidas alcoólicas, para fazer os juros. Isto sabemos que é haram. Então, se nós cortamos mal o cabelo, então por que nós também não consumimos as bebidas alcoólicas? Sendo pecado, ambos sendo pecado, então por que nós não praticamos isto? Então nós devemos procurar afastar disto, sabendo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam negou este tipo de comportamento, então nós devemos afastar. O mês de Ramadã terminou. Os hábitos que nós viemos feito, no entanto o salah que nós viemos feito na mesquita, juntamente com o jama'a, deve ser continuado a fazer. O salah não é só feito no dia de Jum'ah. E ainda por mais, o salah é feito no dia de Jum'ah, que é o salat al-Dhuhr. Depois disso, onde nós fazemos o salah? Podemos fazer nas nossas casas, mas devemos ter o hábito de fazer na mesquita com o jama'a. E nós sabemos que o jovem, na idade a partir da juventude, nós devemos escolher o caminho para a direita ou o caminho para a esquerda. E quando falamos do caminho para a direita, nós devemos escolher o caminho da verdade, como o Sheikh disse, que é a seguir a mensagem de Allah a seguir os mandamentos de Allah subhanahu wa ta'ala, e que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia. Isto é ir para o lado direito.
E o lado esquerdo, nós seguirmos tudo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não praticava e Allah subhanahu wa ta'ala tornou pecado, então nós seguimos o lado esquerdo. E a partir do momento, onde é que você escolhe o caminho da direita ou a esquerda? Não é na juventude que você vai escolher esse momento. Na juventude é um momento que você vai praticar ou vai escolher seguir. Mas para você não seguir, deve começar a criar um ambiente. Como o Sheikh disse, o ambiente deve ser feito a partir do momento que podemos dizer, no momento infantil da pessoa. O ambiente, quando você era criança, por exemplo, se alguém era assíduo no salah desde criança, então quando chegar à juventude, claro que Allah subhanahu wa ta'ala vai lhe afastar das maldades. Agora, você sendo criança, na tua casa, teu pai não vai à mesquita fazer salah, em casa, sua mãe, os seus irmãos não fazem salah, e o que será desse jovem no futuro? Então significa que o caminho que o jovem deve seguir, ou o comportamento do jovem começa a partir do momento que ele é criança. E nós sabemos que hoje em dia estamos a ver os maus comportamentos nas escolas. É vulgar que todos os jovens agora é fama ou é moda fumar cigarros eletrônicos. Isto de cigarros eletrônicos, o que acontece? É que não há um diálogo dentro da casa entre o pai e o filho. O filho chega em casa às horas dele, sempre quando pergunta, estava já onde? Estava num ajuntamento com os meus amigos. E no ajuntamento com os seus amigos, no século XXI, nós sabemos que não é algo que produz coisas de bem. Tudo é mau. Quando você fala que estou com um amigo ou amiga, então, claro que as coisas não vão correr bem, algo saiu mal. Um jovem chega em casa 2 horas da manhã, sem dar salam aos pais, e 7 horas acorda e sai de casa, só volta 21, 22. E qual é o diálogo que o pai entra com o filho? Meu filho, o que você aprendeu o dia de hoje? O que você fez? O que você comeu? Porque há jovens que não comem em casa, comem fora. E o que você comeu? Então, isto é uma preocupação para nós. Então, é dito que o mal deve ser cortado pela raiz. Este mal, quando falamos que deve ser cortado pela raiz, começa disto, a partir do momento que o filho diz, põe regras em casa, que eu amanhã, sábado, então não conte comigo nos juntamentos familiares. Começa assim, um sábado, essa semana, próxima semana, passa 1 mês, 2 meses, salam alaikum, você veja teu filho dia seguinte, sem tomar banho, cabelos grandes, cheio de poeira no seu corpo. Então o que significa isto? O que significa? Significa que você não está a contribuir para a sociedade juvenil e também não está a contribuir para a educação do seu filho dentro da casa. Vamos ver que o teu filho é jovem, também tem um filho menor de idade. Se aquele menor de idade ver que o irmão dele jovem faz isto, então ele também há de querer seguir o caminho do seu irmão. Agora, a partir do momento que você dá uma educação islâmica ao seu filho, diz, filho, vai à madraça, aprende o Coran, faça isso, mas isto, vista da forma halal, vista da forma que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vestia, faça tudo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia, então a partir do momento você está no lado positivo. E quando você chega ao momento que o jovem começa a meter ordens dentro da casa, podemos dizer que ele vive com seu filho, com seus pais, seus irmãos dentro da casa. Existe aquele jovem que está no lado positivo, ele vai à mesquita, faz salah, e lá dentro da casa dele ninguém faz salah. Ele vai contribuir também para a maldade, porque você faz salah dentro da sua casa. Se calhar um dia você já chegou a ter com seus pais ou seus irmãos e dizer, já fizeram a salah? Está na hora de salah? Então significa que o jovem, ele afasta da maldade, ele também pode entrar na maldade. O lado direito, todos nós podemos entrar, a partir do momento que Allah subhanahu wa ta'ala mete-nos lá. Um dos propósitos é o nosso salah. O salah é a purificação para a nossa alma. O salah é a purificação para a nossa alma. E a partir do momento que nós fazemos todo o salah, é ali que nós estamos a limpar os nossos pecados. E a partir do momento que você deixa o salah, os seus pecados estão a aumentar. Podemos dizer que
a sua visão, tipo, fora de casa, é uma visão suja. Todo mundo sabe que fulano tal é filho de tal, e ele está nessa situação das drogas, podemos dizer, está na situação das drogas, está lá tanto com os amigos. Eu conheço aquele jovem é filho de um certo meu amigo. Então você como pai sofre isto, porque você não educou bem seu filho dentro da casa, você tudo libertou. Quando as portas todas são abertas para um jovem, claro que ele vai entrar no haram. E a partir do momento que você fecha as portas para ele e ensina ele o caminho do bem, claro que Allah subhanahu wa ta'ala também vai facilitar para si, também vai facilitar para o jovem, e tudo vai dar certo. E a nossa juventude vai ser uma juventude islâmica que também defende o nome de Allah subhanahu wa ta'ala e os ditos do profeta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khaira pelas belíssimas palavras e belíssimos conselhos que deixaram ficar com o nosso Hafidh al-Quran. Eu gostava, antes de parabenizá-lo, dizer takbir. Takbir. Mashallah. Dando finalidade para o nosso programa, vamos convidar o nosso Sheikh Ahmed, que vai nos fazer o nosso dua final. Desta forma, depois do dua final, agradecemos todos pela participação, não pela vossa inteligência ou esperteza. Hoje domingo estariam a descansar, amanhã segunda-feira, mas porque Allah subhanahu wa ta'ala escolheu a você, escolheu a mim para este ajuntamento onde se falam as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. آمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي عظم البلاء وبلغ الخفاء وانكشف النحط وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وعد المستعان وعليك المشتكى وعليك المول في الشدة واللقى. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل العمر الذين فرضت علينا طاعته وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد. يعني يا محمد قفيان فإنكما كافيان وعنصران فإنكما ناصران بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا منا صادقا ولسانا ذاكرا وكلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا ورزقا واسعا وعملا متكبلا وتوبة نصوحا. وصلى الله على سيدنا محمد أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بالألف ألفا وبيباي بركة وبالتاي توبة وبالثاي ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاي حكمة وبالخاي خيرا وبالدال دليلا وبالزاي زكاء وبالراي رحمة وبالزاي زكاة وبالسين سعادة وبالشين شفاع وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاي طراوة وبالذاي ذفرة وبالعين علمة وبالغين غنى وبالفاي فلاحة وبالقاف قربة وبالكاف كرامة وباللام لطفة وبالميم معظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبها هداية وبها يقينا. اللهم بحفظنا القرآن العظيم. اللهم ارزقنا إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وكلبا خاشعا بدنا صابرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد واجعل النور في بصر والبصيرة في الدين واليقين في قلب والإخلاص في عمل برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة الحسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان نعمل بربكم فآمنا بحقه محمد وآل محمد بفصل سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.